Olá a todas e todos, estamos aqui para mais uma live com um manifesto que estamos fazendo, os promotores, entidades promotoras e pessoas físicas, sociedade civil, né, toda a sociedade, todos os cidadãos interessados e que têm o valor. Olá, boa noite, doutor Boa noite, boa Ricardo, noite. muito Obrigado, boa noite, bem-vindo, Juliano. conseguimos. Consegui. Eu vou fazer só uma apresentação breve sua para todos aqui, né, que estão nos seguindo e que vão acompanhar a live depois, posteriormente, que fica gravada. O Dr. Ricardo Gelman, ele é assim, né, como o Instituto Árvores Vivas, assim como eu, ele como pessoa e também representando a instituição Cabicim, ele é signatário do manifesto da Rede Saúde e Natureza Brasil para a importância das relações de saúde e natureza, para as políticas públicas e as relações com a sociedade. A gente está fazendo essa série de lives para promover esse manifesto. Então, quem ainda não conhece, entrar no site da redesaúdenaterezabrasil.com para ler o manifesto, conhecer os materiais de fundamento e assinar endossando ele. Ele vai ser entregue para os representantes do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente e outras entidades, né, representativas desses setores. O doutor Vitor Ricardo Gelman, ele é pediatra, oncopediatra, médico de família, com pós-doutorado em neurociências na área de antroposofia e dor pela Unifesp, é presidente do CABICIM, o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, consultor expert da OMS para medicinas tradicionais complementares e integrativas, secretário executivo da BVS-MCI Américas, UPAS, BIREME, embaixador da Sociedade de Oncologia Integrativa para o Brasil, coordenador também do Núcleo de Medicina Integrativa para Crianças e Adolescentes na Sociedade de Pediatria de São Paulo, coordenador do curso de pós-graduação em pediatria pela Faculdade IBCMed e participante, né, do grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Pediatria, que cria aqueles documentos técnicos, principalmente focados na relação da saúde e natureza para as crianças e adolescentes. Muito bem-vindo, doutor Ricardo. Eu sei que a sua agenda é lotada, foi uma luta conseguir esse horário aqui com você, mas estou muito feliz que a gente conseguiu, que deu certo, né, e que a gente vai poder deixar aqui gravado esse nosso encontro para a memória, né, desse manifesto, desse momento da Rede Saúde e Natureza Brasil. Obrigada Obrigado, mesmo. Juliana. Eu que agradeço você ter tido essa ideia de me incluir nessa rede de falas que estão endossando esse manifesto, para a gente incluir na agenda tanto de proteção ambiental como de saúde pública o tema saúde e natureza. E te agradecer também por toda a parceria, esses anos todos que a gente tem desenvolvido desde o Hospital Itaci, aqui fazendo elogio à Juliana, que implementou uma coisa inovadora, que foi a terapia de apreciação da natureza dentro da unidade de pediatria integrativa que eu coordenava. Foi uma honra. E até a Globo News entrevistou a gente na época como projeto inovador para a cidade de São Paulo. Então, é um prazer estar aqui contigo, Ju. Sim, muito bom. Mais uma vez juntos aqui, mais uma iniciativa de tantas, né? Que bom que a gente pode deixar esse registro e que as pessoas, mais pessoas conheçam, né, Ricardo? Eu acho que uma coisa que é importante, assim, que eu queria que você começasse falando, como é que você chegou na Rede Saúde e Natureza Brasil? Como é, assim, ou se a gente prefere começar lá por trás, na sua história, e a gente chegar no momento agora, mas eu acho que faz sentido a gente começar pela rede, que é o que nos coloca junto nesse momento. Então, como que é a tua história dentro da Rede Saúde e Natureza Brasil? Conta um pouquinho. Então, quem me fez o primeiro, me contou dessa rede, que eu me lembre, foi a Liz Leão, do Einstein, talvez também a Karina Pavão, da Unesp, de Botucatu, Tá, porque é um tema, é uma agenda que eu estou envolvido há muitos anos, de uma maneira mais direta, desde 99, quando eu terminei minha formação de fenomenologia goetiana na Escócia. Eu me dediquei a dar curso de pós-graduação com uma imersão na experiência com a natureza. Você conhece muito bem. Em 2008, a gente montou, junto com a Secretaria do Verde de São Paulo e a Secretaria Municipal de Saúde, uma capacitação para 40 educadores ambientais na Ilha do Cardoso, onde eu tive também a honra o prazer de conhecer a Bárbara Fonseca, que fazia a gestão do curso. sim.
Aí a Rita Mendonça fez o curso, o Fernando Binhardi, vários que estão na rede hoje. Então, desde Verdade. 2008, eu virei um ativista no sentido de promover essa metodologia fenomenológica que traz uma reconexão com a natureza. Inclusive, o tema de 2008 era Reconectando com a Natureza, os 4 olhares sobre a ilha, que a Secretaria até hoje me cobra da gente fazer uma reedição, porque foi considerado, dentre os cursos na época de educação ambiental, talvez o que mais teve impacto na vida das pessoas, porque era baseado na experiência e não na teoria. E de lá para cá, Uhum. nesses 10 anos depois desse curso, eu criei, quer dizer, não eu criei, em grupo, mas eu idealizei esse consórcio de pesquisadores, essa rede de pesquisadores, que é o CABZIM, Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Existem 3 no mundo, né? Estados Uhum. Unidos, Holanda e Brasil, e que concebe a ideia de que para a saúde ampla do ser humano, e isso obviamente começou a fazer parte desse movimento mundial, vamos dizer, durante a pandemia, esse acordar para a compreensão de que a relação do ser humano com a natureza ele é fundamental para a gente pensar em saúde humana, ou seja, a saúde humana indissociada da saúde planetária. Então, Sim. em função de todo esse ambiente de compreensão da saúde ambiental ampla, profunda, é que aí eu comecei a me envolver mais com essa rede, no sentido de tentar trazer o CABZIM, o Comitê de Saúde e Natureza, que você faz parte, que hoje é coordenado pela Bárbara Fonseca e pelo Fernando Binhardi, Érica também, outros atores aqui, no sentido de que a gente possa ajudar a cumprir a missão do consórcio e apoiar a rede. A missão do consórcio é apoiar políticas públicas informadas por evidências. A gente tem trabalhado com a BIREME, que é o Centro de Informação da OPAS, elaborando até hoje 25 mapas das melhores evidências, que são as revisões Uhum. sistemáticas, para apoiar políticas públicas. Então, a gente agora está começando a fazer o nosso mapa da saúde e natureza. Então, eu entrei na rede para ver como é que a gente pode, em grupo, coletivamente, ter um impacto, né? É muito bom, né? Porque muitas pessoas estão colaborando e, como você mesmo disse, fazem parte, né, do comitê, diversas delas, né, em níveis diferentes de participação. E tem sido muito bonito como esse movimento ele é cíclico e essa espiral ela vai se ampliando, né? Ela vai ganhando mais corpo, mais força de impacto. É muito legal ver isso. E conta um pouco, então, um pouco mais desse curso. O que, que foi essa relação, né, Guetianística? O que, que é esse método que foi aplicado nessa experiência lá de 2008? Que tipos de impactos, né, foram promovidos? Qual que foi a imersão? E quando você acha que a gente vai poder viver essa reedição do curso? Olha, eu acho que assim, existe um grande tema na relação entre ser humano e natureza, que é o encontro com a natureza. Uma criança pequena, e aqui já quero puxar também um outro eixo da nossa conversa, eu como pediatra, como parte do GT Saúde e Natureza da Sociedade Brasileira de Pediatria, que a gente tem desenvolvido vários Sim. documentos. A criança tem naturalmente uma relação com a natureza muito mais direta, menos cognitiva, menos intelectual e mais experiencial através dos sentidos. Normalmente, ao Uhum. longo do desenvolvimento da criança, especialmente na adolescência, vai havendo uma ruptura, um processo de desconexão, que é um processo que resgata a história da humanidade, que, que em épocas talvez menos intelectuais, épocas mais antigas, a relação também devia ser muito mais direta, né? Em épocas não escritas, da cultura não escrita. Esse processo de desconexão, ele faz parte do desenvolvimento e o adulto urbano, ele não tem nem contato, vamos dizer assim, em profundidade comparado com pessoas que vivem na área rural ou que vivem no campo e que acompanham o nascer do sol, o pôr do sol, são regidos pelo sol, né? A escuridão, a luz, e tem muito mais contato com animais, com plantas,
Então, além da gente, nós urbanos, 85% da população urbana, não ter vamos dizer, essa intimidade, mesmo quando a gente vai para um parque, quando a gente tem uma planta em casa, em geral a gente não observa profundamente. Então, essa Sim. metodologia é um exercício de aprofundamento da dimensão sensorial, visual, sonora, olfativa, pelos sentidos e uma busca intencional de pensar menos no porquê, para quê, qual a utilidade da natureza, menos utilitarista. Então, é uma metodologia muito poderosa, porque nos remete a uma possibilidade de uma experiência direta. O próprio Goethe, que foi um idealizador dessa metodologia, ele é considerado como um proto-fenomenologista, porque ele viveu 100 anos da fenomenologia ter nascido com Husserl. O Goethe, ele debatia muito na filosofia se era possível entrar em contato com a essência de uma planta, como muitos xamãs índios e pessoas que trabalham em contato com a natureza diretamente, não tem nem dúvida que é possível. E aí tem uma poesia do Goethe que diz: maldita a casca, bendita a seiva, porque é possível entrar em contato com a essência da natureza. E ele fez essa poesia em contraposição a Kant, que na época falava o contrário, que era impossível você se conectar à natureza profundamente. Então a poesia de Kant era: maldita a seiva, bendita a casca, porque não dá para entrar na seiva das coisas. Então, assim, é super convidativo esse processo, e eu tive a oportunidade de ser parceiro, tanto, quer dizer, a minha professora já faleceu, mas a Margaret Colquhoun era uma bióloga, em que deu uma formação para umas 30 pessoas, algumas turmas, e eu fiz naquela época na Escócia. E o Louis Bolk Instituto é um instituto na Holanda que trabalha com agricultura, nutrição e medicina, que promove essa metodologia. Então também tem essas parcerias que vários outros no Brasil têm desenvolvido essa metodologia. Então, se a gente puder trazer isso cada vez mais como experiência, a gente está programando agora um curso em Florianópolis daqui a umas 2 semanas. Depois vocês podem ver no meu Instagram, porque o grupo de pesquisa de fitoterápicos lá quis que eu trouxesse isso para a área de planta, pesquisa de plantas, enfim. Mas eu acho que isso daí tem uma agenda aí para acontecer em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo também. Muito legal, que 2008, imagine só, eu estava fazendo na Secretaria do Verde, foi a época da gestão Eduardo Jorge, né, que trouxe muito a pauta ambiental para uma realidade completamente diferente também no histórico, né, da cidade de São Paulo, onde foi criado o Manual de Arborização Urbana, que é exemplo no nosso país, enfim, várias práticas de relação com a natureza, de proximidade da sociedade civil com a natureza, mostra de boas práticas, o curso Gaia Education também veio, que era pela década, né, de sustentabilidade da ONU sendo aplicado para a sociedade, foi realmente uma ocasião, né, uma temporada de práticas ambientais e de conexão com a natureza bastante intensa na cidade de São Paulo. Eu lembro muito bem dessa época. E me conta um pouco desse grupo de trabalho, então, Ricardo, do Dr. Ricardo, da parte da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente acompanha, né, os materiais, o próprio manual, né, que foi lançado, o manual de orientação, com apoio também do Instituto Alana. Como é que funcionou esse trabalho, como é que ele foi elaborado, né? Porque tem muitas evidências, é um grupo de quantos, né, profissionais que trabalham junto para desenvolver esses documentos? Então, antes, só para relembrar os bons tempos, a Uma Paz, Universidade do Meio Ambiente e Paz, ligada à Secretaria do Verde, foi fundamental nessa época. E só para fechar, naquela época também a gente bolou um curso de estudar plantas medicinais no Parque Ibirapuera, no Viveiro Manequim Lopes, colocando as plantas no centro como docentes, professores. E aí tinha um professor de medicina chinesa que falava daquelas plantas da visão chinesa, outro da Ayurveda, outro da antroposofia, e a gente percebeu que modernamente, no século XIX para cá, se rompeu com a percepção das plantas, a percepção morfológica sensorial, e entramos na química. Então, hoje, o estudo das plantas e da natureza ele ficou reduzido a uma química
É muito interessante olhar isso, né? O movimento do reducionismo. Uma coisa que eu nunca vou me esquecer, lembrando do curso que fizemos lá em Ouro Preto, se eu não me engano, né, em Minas, eu acho que foi 2019, ou se eu não me engano, uma coisa que você falava muito de enxergar o mineral no vegetal, o animal no vegetal, né? Então todos os outros elementos dentro mesmo do reino vegetal. E era isso, para mim, foi uma abertura de mundo maravilhosa. Eu não consigo nunca mais, né, encontrar com uma planta e não perceber todos os outros reinos, né, unidos na expressão de cada espécie, assim, é realmente uma Eu percepção já muito vou incrível. voltar para a Sociedade Brasileira de Pediatria, que você me perguntou, mas só para explicar um pouco melhor para quem está nos ouvindo essa relação do mineral, do animal com a planta, é que a gente tem 3 ciclos evolutivos no planeta Terra da flora. O período proteofítico, mesofítico e xenofítico. São as 3 explosões de crescimento da natureza vegetal. E no primeiro período, eram basicamente folhas que tinham. Samambaias, isso foi muito... Samambaias, junto com os trilobitas, que são os primeiros seres vivos do planeta Terra. Depois veio as árvores, que é como se fosse o mundo mineral entrando, né, com a formação do tronco, e o lado vegetativo mesmo ficou nas pontas, nos galhos. E só depois que surgiram os grandes mamíferos, mamutes, quase chegando perto, já recente, na evolução do planeta, é que surgiram as flores. Então, muita gente não sabe, uma flor veio depois das aves. E isso é totalmente dentro de assim, o padrão da flor é um padrão evolutivo com metabolismo bem animal, ácido, não perene. Então, assim, é muito interessante olhar várias gerações do mundo vegetal coexistindo agora no nosso jardim, nos parques. E quando a gente estuda isso de uma maneira evolutiva, isso é muito lindo. Mas agora, voltando para a pergunta bem pragmática que você me fez, Sim. eu acho que a Sociedade Brasileira de Pediatria ela foi muito inspirada pelo Instituto Alana, que aqui a gente tem a Bebel como exemplo, né? Mas na época era Laís também. Era um grupo que trouxe esse debate para a pediatria, considerando o seguinte: o Richard Louv, que é o pai do movimento que definiu o conceito síndrome de privação da natureza na Califórnia, que juntou 10 mil famílias, ele percebeu que o maior influenciador social para a mudança de hábitos da relação da família com a natureza são os pediatras, mais do que professores, e mais do que a sociedade, mais do que assim, a classe, vamos dizer, profissional, que tem maior capacidade de criar mudança de hábitos é a pediatria. Então, a partir desse movimento, eu aqui em São Paulo, o Daniel Becker lá no Rio, a gente fez parte do lançamento, junto a convite do Instituto Alana. Eu fiz o debate no Jardim Botânico do Rio, eu sendo de São Paulo, e o Daniel Becker veio para o Ibirapuera. E foi um lançamento lindíssimo, que o próprio Richard Louv veio pessoalmente, a gente conversou. Eu também estava lá, Foi foi incrível incrível. mesmo. O movimento de debate dessa mudança geracional, de que a gente não tem mais a voz em contato com a natureza. A última geração de contato com a natureza já morreu, né? Nossos bisavós. Então, isso sensibilizou muito a Sociedade Brasileira de Pediatria a partir das evidências de reconhecer de que esse movimento de permitir que, vamos dizer, os argumentos para a saúde mental e saúde física, tipo obesidade, miopia, déficit de atenção e hiperatividade, tudo isso que começou a ser muito estudado, pudesse criar uma recomendação para 12 mil pediatras. A maior sociedade médica do Brasil é de pediatria, é mais que cardiologia, oncologia, tudo é pediatria. Então, é um movimento lindíssimo que eu tenho a honra de participar. Somos 8 pediatras, a doutora Evelyn, que coordena a área de adolescente, Dirceu Soler, o Daniel Becker e a Isabel Barros. A Bebel está com a gente, obviamente, nesse grupo. E a gente tem participado dos congressos brasileiros de pediatria, agora teve em Natal, ano passado. São as salas mais cheias do congresso, porque sai daquela coisa comum que é doença, remédio,
para discutir uma coisa. Para mim, a metáfora vamos dizer assim, do problema da privação da natureza, e que com a pandemia escancarou o problema, porque esse debate veio antes da pandemia. É como se fosse algum médico atendendo no consultório ou no hospital e tivesse um tsunami que fosse cobrir o hospital inteiro. Quer dizer, o desequilíbrio ecológico está numa dimensão tão acima, tão mais profunda do que a dimensão de saúde vista de uma maneira reduzida, de saúde e doença, que não tem mais como a gente não olhar essa agenda de uma maneira, vamos dizer, multiprofissional, interdisciplinar, compartilhada, e que a rede tem feito esse papel. Então, acho que a Sociedade Brasileira de Pediatria produziu 2 documentos que eu ajudei a construir, que é o Manual dos Benefícios da Natureza para Criança e Adolescente, que eu pedi agora recentemente, uns minutos antes do nossa live, para colocar no meu Instagram, para dar acesso, então você pode ver se está aí, depois, Ju. E o outro é o Alerta dos Benefícios da Natureza em tempos de Covid-19, porque aumentou 200% de depressão na infância, aumentou mais 100% a obesidade na infância pelo sedentarismo, então virou um grande problema de saúde pública, né? Sim. Não, e o documento é incrível, realmente, quem puder entrar, né, no perfil do Dr. Ricardo, pegar o link para baixar, mas se digitar também, né, Manual de Orientação de Saúde e Natureza pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é bem fácil encontrar o PDF, e vale a consulta, tem orientações práticas para o dia a dia, né, para as várias faixas etárias, desde a primeira infância até a adolescência, então faz muito sentido para quem quer colocar, olha lá, a terapia assistida por animais o dia inteiro. A Paçoca é discípula do Rodolfo. Para quem conheceu o Rodolfo, foi um Golden, que trabalhou comigo 5 anos em hospitais. Agora a Paçoca, com 3 meses, já está trabalhando, mas não é trabalho escravo, não. Ela gosta. Ela ama. Que linda Paçoca. Muito fofo. E lindo também esse fundo, esse painel de fundo aí que você escolheu para nossa live hoje. Maravilhoso. E conta pra gente, então, um pouquinho do trabalho do Cabicim nos mapas de evidência, doutor Ricardo. Eu acho que isso é uma ferramenta também que ainda poucas pessoas, né, assim, mais do dia a dia, mais comuns, vamos dizer, que não necessariamente estão inseridas no âmbito de saúde, mas que gostariam, né, de compreender, né, quais os principais orientadores para diferentes tipos de tratamentos, porque como é que a gente olha, né, para a questão de saúde integrativa? Eu acho que você podia começar por aí, né? O que é a saúde integrativa, como que a gente olha para a medicina integrativa, para as práticas tradicionais e complementares em relação aos tratamentos convencionais. Eu acho que isso é uma grande questão importante de você trazer, e como que os mapas, né, de evidência, eles colaboram para que esse trabalho da saúde integrativa e práticas de medicina integrativa façam parte do nosso dia a dia com a política nacional de práticas integrativas, enfim, como é que está colaborando esse material para o dia a dia da saúde da população brasileira, né? Então, mais ou menos no ano 2000, um pouco antes, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela percebeu que mais de 1/3 da população mundial trata com outras formas complementares e tradicionais de cuidado, que não é a nossa medicina convencional, e começou a perceber como esse movimento de integrar as medicinas tradicionais que eu chamo, são as medicinas das tradições dos povos originários. Então seria a medicina tradicional chinesa na China, que tem 5.000 anos, a ayurvédica na Índia, que tem 7.000 anos, aqui no Brasil seria a medicina indígena. Tudo isso vem desde que se estruturou o modelo de formação biomédico, alopático. Essas formas de cuidado, de entendimento, elas ficaram ao largo, né? Ficaram, vamos dizer assim, sem o diálogo no modelo mais assim, alternativo. E na década de 90, por um movimento nos Estados Unidos, induzido pelo NIH, que é o Ministério da Saúde norte-americano, começou a se investir 150 milhões de dólares por ano em mais de 70 universidades que se estruturaram como um consórcio acadêmico de saúde integrativa em 2002,
para buscar as evidências e incorporar, a partir das evidências, no cuidado do ser humano de uma maneira mais ampla. Então, esse movimento, ele exige na sua base as evidências científicas. Foi criado em 2018 a Biblioteca Virtual em Saúde da BIREME, que é o Centro de Informação da OPAS, junto com o Consórcio Acadêmico Brasileiro, nasceu junto num congresso internacional que o Ministério da Saúde patrocinou, e que, se vocês entrarem BVS MTCI, botar no Google, vocês vão ver que tem 1.700.000 publicações na área, e os mapas de evidência foi um pedido do ministro da Saúde na época, era o Mandetta, que numa reunião que a gente fez no Ministério da Saúde, ele pediu as evidências e... só um minutinho, eu vou ter que fazer uma pausa porque a paçoca está... Não dá, não consigo. Eu tenho que só pegar a paçoca aqui. Vem cá, paçoca. Isso faz parte da intervenção da natureza no meio da palestra. Pronto. Eu consegui prender. Sim. Pronto, consegui. Fica tranquilo. Mas assim... Ela é um bebê. Verdade, mas assim... O tema é chamado pela OMS Medicinas Tradicionais Complementares Integrativas, que propõe a inclusão de políticas públicas. Hoje existem 98 países com políticas nacionais na área. O Brasil... A paçoca não está deixando eu falar. Eu vou ter que mudar de novo. O Brasil é um dos 98 países e temos 29 práticas integrativas nessa área. O tema natureza tem sido enxergado como um conceito novo, que é soluções baseadas na natureza. Eu vou mudar de lugar aqui, desculpem, para a gente poder ter mais privacidade. O mundo animal nem sempre é calmo. Então, assim, os mapas... Várias aulas durante a nossa conversa hoje, aqui, junto com a paçoca. Os mapas de evidência, eles buscam uma metodologia de buscar as melhores evidências para políticas públicas. As melhores evidências que os gestores municipais, estaduais e federais usam são as revisões sistemáticas de estudos clínicos. Então, até hoje, o consórcio, junto com a BIREME, produziu 25 mapas de evidência, e agora a gente está fazendo 2 novos, que é o mapa de evidência Saúde e Natureza e o da Pediatria Integrativa. Incluindo, sim. E aí a gente está num momento assim, muito interessante, porque só dá para fazer o mapa quando você tem volume de pesquisa suficiente para influenciar gestores ou tomadores de decisão, né, a nível político. Para nossa surpresa, no primeiro levantamento de descritores com tema que obviamente inclui banho de floresta, Nature-Based Interventions ou Nature-Based Solutions e outros, para a primeira coleta, a gente achou 4.000 e poucas revisões temáticas, que foi uma surpresa incrível. A gente imagina que com os filtros e com os processos assim, de seleção, a gente vai pegar... vai chegar com a seleção, a gente deve chegar mais que 200 revisões temáticas, com certeza, que vai ser um material muito importante para apoiar no mundo inteiro, porque esses mapas são publicados no site da BIREME, que é OPAS em português, inglês e espanhol. Então, e demora 6 a 8 meses para ficar pronto. A gente tem 1 mês de trabalho, então imagino que até o final do ano a gente vai ter esse material distribuído amplamente para ser divulgado por todas as instituições na área. Muito bom. Muito feliz em fazer parte desse grupo também que está trabalhando nesse levantamento. E é incrível, realmente, não tem ainda um consenso de terminologia, né, de palavras-chave, ainda são muito diversificadas, e também, na verdade, é o tipo de pesquisa muito abrangente que tem muitos olhares, né, desde do campo das águas, o campo da relação com os animais, o campo com a relação com as florestas, e os serviços ecossistêmicos também, né, como a gente inseriu na última definição lá de grupos de palavras-chave para fazer a busca. Então, são realmente muitos aspectos da relação com a saúde e natureza que precisam ser olhados, e que eu acho que o mapa de evidências vai ser realmente muito pioneiro, né, em trazer esses dados para a população e para as políticas públicas. Vai fortalecer muito esse trabalho que a própria rede está fazendo.
Juliana, tem só um aspecto que eu Pode falar. esqueci de comentar. Esse tema de saúde e Uhum. natureza, ele envolve um aspecto fundamental, que é promotor de saúde, que se chama estilo de vida. Então, era algo que a gente não falava muito antes. A gente falava sempre de alimentação, pessoa que come comida maravilhosa, atividade física, controle do estresse. Agora a gente está olhando essa dimensão do estilo de vida, de como transformar o estilo de vida urbano de forma mais integrado com a natureza. Eu, particularmente, também queria elogiar um grupo maravilhoso que eu estou fazendo parte desde o ano passado, porque eu me mudei de bairro. Eu morava em Higienópolis, agora eu moro no Alto de Pinheiros, perto da escola do meu filho, no Rainha da Paz, e encontrei um grupo maravilhoso, que tem várias pessoas da USP, que começou com esse projeto no Parque das Corujas e agora se espalhou em outros parques. Todo domingo a gente faz compostagem. São toneladas de restos de comida que a gente traz, é medida a temperatura da composteira, é todo baseado em ciência e a Sim. gente trabalha coletivamente. Isso cria uma outra relação com a cidade. O projeto foi premiado internacionalmente já. A Thais Mauad, que é uma das líderes, por exemplo, que é do grupo Sustentabilidade USP, lidera esse movimento com outras pessoas. Assim, eu estou muito feliz que a gente possa, de fato, transformar nosso dia a dia. Então, duas coisas mudaram minha vida há um ano. Uma é essa, todo domingo eu vou lá, e a outra é a canoagem havaiana que eu faço na Raia da USP. Ou seja, como que a gente busca uma transformação real da natureza na nossa vida? Eu acho que esse é um tema aqui fundamental, porque se a gente não conseguir incluir na nossa vida, o debate fica completamente incoerente, saúde e natureza, porque a gente fica totalmente urbano, vai em shopping e fica debatendo sobre saúde e natureza não tem sentido. Sim. Eu não Não, sou contra shopping, eu vou de vez em quando, mas tem que ter um equilíbrio. precisa colocar na agenda do indivíduo, né, para poder falar do todo, da comunidade. É difícil realmente, não, eu acho que quando a gente traz esse tema, e cada vez mais, né, essa coerência, como você fala, ela é importante realmente para a gente não ficar insustentável, né, precisa ter coerência na nossa prática de vida para poder fazer aquilo que realizamos, que participamos, que aderimos, que experimentamos, né, senão realmente é muito vazio. Aqui tem um pessoal que está participando, o doutor Ricardo perguntou se existem cursos para terapeutas não médicos. Eu acho que esse curso que vai acontecer em Florianópolis é um deles, né? Mas existem outros que você tem aqui para recomendar, e também como participar dos grupos de trabalho, se só poderiam ser Não, a médicos. gente aqui não está. Quer dizer, o meu espírito, na verdade, ele é totalmente multiprofissional, né? É, na verdade, toda essa construção da saúde humana, ela exige atores além da área da saúde, e dentro da área da saúde tem que ser multiprofissional. A própria Juliana, você é um exemplo disso, que veio da fora da área da saúde, se transformou num agente terapêutico. Então, eu posso citar cursos, assim, tem muitos cursos de cuidados integrativos da Unifesp, do Einstein, que é o primeiro curso de medicina integrativa. Tem curso de qualquer lugar, que eu mesmo estou montando agora na Santa Casa, vai começar acho que até o final do ano. Todos os cursos eles têm que ter o princípio da construção da equipe multiprofissional, e no caso da natureza vai além disso, né? A agenda de todo o pessoal que trabalha com conservação, agricultura. Então, obviamente, não é isso. Não sei se respondi a pergunta. Não, não, sim. E acho que não sei se esse curso que vai acontecer em Florianópolis, ele é um curso, uma oportunidade de curso que é aberto ou não. Lá é somente também para quem Não, trabalha não, com não, fitoterapia, ou ele ele é é mais aberto. aberto. E até vou dizer para você, se alguém tiver interesse de se inscrever, eu vou ficar até feliz. Porque eu vou decidir até sexta se ele vai ter ou não, de acordo com o número de inscritos. Tem 30 vagas, Olha tem só. 30 vagas, e se não encher agora, a gente vai ter que mudar de data. Mas ele foi.
Oportunidade aí, pessoal. Quem tá acompanhando, se tiver interesse de fazer um curso, deve ser incrível. A paisagem de É, Florianópolis, né, com a temática. a gente É. escolheu um lugar lá, que é o lugar mais preservado de Florianópolis, que é o sertão do Ribeirão da Ilha, para quem conhece lá. É o interior do sul da ilha, em que a gente vai ter uma imersão na natureza, inclusive com os 4 elementos: terra, água, ar e fogo, indo para o mar. Vai ser bem rico, bem interessante. Vai ser dia. Eu Que sei que bom. pega 22 de abril, né? Acho que é 22, 23, é por aí. Sei que pega sexta ao domingo, que é feriado, né? Vamos ver. E é assim, eu acho que também, né, na nossa rotina de dia aí bem cansativa e puxada, né, doutor Ricardo, eu acho que queria que você fechasse, para a gente caminhar para o fechamento da nossa live com 2 pontos. Eu queria saber da sua experiência, além dessa experiência prática de hoje dia, na sua vida que você está conduzindo em relação a como você se conecta e mantém, né, uma rotina, uma agenda de conexão com a natureza, experiências com a natureza. O que na sua vida, na sua infância, né, então aí trazendo as nossas crianças, né, interiores, mas a sua, o que te levou até essa relação, né, com a natureza, de repente, que te remete à tua experiência de infância? E depois, para fechar, uma mensagem que você quer deixar para Tá. todos nós, né, para todos como sociedade, em relação à natureza. Então, eu tive o privilégio de ter nascido numa cidade que tem muita natureza, Rio de Janeiro. Então, na minha infância, eu tive experiências no mar e na praia. E eu lembro quando eu era bem criança, uma vez que eu deitei na areia com meu irmão gêmeo. Eu tenho um irmão gêmeo, estavam nós dois juntos. E a gente fechou o olho e a gente teve uma sensação que a gente estava grudado no planeta Terra e que a gente não conseguia se levantar. A gente podia estar de cabeça para baixo, ou seja, a gente não conseguia cair para o espaço, a gente podia estar de lado para cima. Foi uma experiência entendendo que a Terra é redonda. Foi a primeira experiência de entender que a gente está Uhum. grudado na superfície da Terra e foi uma experiência incrível, inesquecível, que a gente lembra até hoje. Foi junto com a pessoa, meu irmão gêmeo. Mas eu tive uma experiência muito mais profunda no começo da faculdade de medicina, em que, paradoxalmente, eu deveria ficar um cara mais racional, mais matemático, aprendendo anatomia, e eu conheci um cara que tinha largado a insulina para arrumar um sítio e trabalhar na terra com enxada. Era um cara de uma área de exatas que ele falou: não aguento mais ser diabético, trabalhar com tomar insulina. Ele fez uma loucura. Ele foi para um sítio e começou a trabalhar, porque até o século XIX, o único tratamento que existia para diabetes era trabalho forte, trabalho forçado, porque a atividade muscular Uhum. intensa faz a glicose entrar na célula sem insulina, né? E não existia insulina até o século XX. Então, eu, eu me senti convidado a começar a frequentar esse sítio no pé da Serra de Teresópolis. Então, toda sexta-feira eu pegava o trem da Central do Brasil com um facão, chegava lá de noite, andava por um rio na escuridão. Quer dizer, eu saía da Gente. cidade, ia para o campo na escuridão, andava pelo rio, passava por pedras, tinha já a minha casinha lá que eu ficava, e ele não ia nunca, esse cara, e eu fiquei amigo do caseiro dele, que era o Tatão. Se o Tatão estiver vivo, estiver me ouvindo, eu amo esse cara. O Tatão era um homem negro com o pé torto congênito, um sábio da natureza, que me ensinou uma coisa fundamental. Toda vez que ele ia roçar a terra, ele falava baixinho, eu não conseguia ouvir o que ele falava baixinho. Aí um dia eu tive coragem de perguntar para o Tatão: Tatão, o que você fica falando aí? Estou pedindo licença. Ah, Então, esse cara me ensinou a pedir licença antes de cortar uma planta, todo respeito, entendeu? Então, assim, essa experiência durou 2 anos da minha vida, dos 17 aos 19 anos de idade. Acho que foi altamente curativa, então devo muito ao professor Tatão, que era analfabeto, essa experiência. E, e qual que é a outra pergunta? Uma mensagem que você quer que eu dê? é. Não, Linda experiência, acho que assim, a lindas. minha experiência é o seguinte: a minha mensagem é: não envelheça. Não envelheça. Envelhecimento é uma coisa interna, não é o corpo. Eu vou fazer 60 anos esse ano e estou me sentindo mais jovem do que há 10 anos atrás.
por causa de projetos, de estar realizando o que tem que realizar. Acho que assim, todo nós, acho que a gente veio aqui na Terra não para alimentar o ego e para ficar reconhecido, e sim para fazer projetos que tenham impacto, entendeu? Impacto social para os outros. Acho que isso é um aprendizado que tem a ver com longevidade, assim, projetos, e o outro é conexão com a natureza. Quem está conectado com a natureza não envelhece, porque você tem que passar debaixo de porteira, então não fica com artrose. Você tem que nadar no rio, você tem que sair correndo de um cachorro. Então, acho que é isso. É a questão de entender que a gente está numa geração única que pode viver até 100 anos, se inscrever numa corrida, que para se inscrever tem que ter 100 anos. Isso tem em Paris. É o único país. Paris tem essa corrida. Porque para se inscrever tem que ter 100 anos. Então, o que eu desejo para Olha o que eu só. desejo para todos aqui é que a gente se inscreva nessa corrida, todos nós, quando a gente tiver 100 anos. Então, acho que é a mensagem que eu dou aí para todo mundo. Muito bom. Muito grata, doutor Ricardo. Obrigada mesmo pelo seu tempo, por essa troca que a gente teve aqui. E convido novamente todo mundo que ainda não acessou a entrar lá e assinar na rede saudenaturezabrasil.com o manifesto. Uma boa noite para todos e todas. Obrigada. Não, isso é uma coisa que não é mensagem, assim, mas uma coisa do manifesto importante, né? A gente tem que conseguir influenciar os gestores, que essa agenda ela entre, e a gente está com a oportunidade que o governo novo é muito mais aberto. Essa agenda, a gente tem que agradecer essa Sim. oportunidade e fazermos um movimento em conselhos municipais, estaduais, federais, que a gente possa incorporar isso cada vez mais. E queria também parabenizar a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, que está, e a Secretaria do Verde, que está pensando nessa agenda, pelo menos aqui nessa cidade. Grande abraço para todos. Isso aí. Um grande Beijo. abraço. Obrigada e parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até a próxima.